dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quer dizer, no versículo 10 nós vemos isso aí. A alegria do céu por um só pecador que se arrepende. Então, se nós conseguirmos ganhar uma alma para o Senhor, pode ter certeza que você também vai ter valor por ganhar aquela alma. Porque os anjos se alegram com aquela alma que foi salva. Por isso que toda vez que uma pessoa levanta a mão, rendendo aos pés do Senhor, a festa do céu. Né? É bíblico, isso é bíblico. E aí, irmãos, o que acontece? O pai tinha 2 filhos. Os irmãos sabem que herança só é repartida depois que o pai morre. Né? O filho mais jovem desejou ter a herança do pai. Quer dizer, então ele já estava, com certeza, já desejando a morte do pai. Já que ele quis a herança antes do tempo, ele já estava desejando a morte do pai. Para começar. Então, irmãos, nós vimos que aquele filho recebeu. Porque Deus é assim, irmãos. Às vezes Deus, Ele quer o melhor para todos nós, é claro. E às vezes a gente precipita e fica querendo as coisas do nosso jeito. E aí vai pedir, ó pai, eu quero isso, eu quero isso. Aí vai o pai, tá bom, não é do meu agrado te dar isso agora. Não é tempo de Deus te dar. Mas já que você insista, eu vou dar. Aí, muitas vezes, tem as consequências. Porque a precipitação, irmão, por isso que nós não devemos precipitar por nada. Nós temos que fazer as coisas na hora que Deus quer, no momento de Deus. Porque aí quando a gente faz as coisas precipitadas, nada dá certo. Então, irmãos, a primeira fase daquele filho foi a insatisfação. Ele estava insatisfeito na casa do pai. Na casa do pai tinha tudo para ele, tinha tudo. Ele estava insatisfeito. E quantas vezes a gente fica insatisfeito na igreja, na casa de Deus? Você liga na igreja, eu vou para outra igreja, ali não está bom. Chega na outra igreja e encontra problema também. Ontem mesmo tipo falou alguma coisa. Deus corrige a pessoa não aceita. Porque, irmãos, quando nós chegamos na igreja, na casa de Deus, nós pedimos uma coisa. E nós viemos para adorar a Deus. Pode falar, eu falei com essa pessoa, pode falar o que quiser, para jogar indireta para mim, se for jogando indireta, não vai me atingir. Porque quando eu ia na casa de Deus, eu vim para adorar o meu Deus. Porque eu quero que o Senhor me edifica, para que eu saia melhor do que eu entrei. E quando a pessoa, irmãos, ela não dá lugar para o Espírito Santo de Deus, e ela chega na igreja e ela fica desapercebida com as coisas de Deus, em vez dela sair edificada, ela sai pior que entrou. Sai com raiva, sai pior que entrou. E ainda falei com essa pessoa, faz isso não, faz isso não. Se alguém falou alguma coisa para você, pode ser Deus te corrigindo. Nós temos que aceitar. Porque a Bíblia fala isso. O Senhor corrige aquele que Ele ama. Então, tem pessoas que dizem que convertem, vêm para a igreja, mas elas muitas vezes não entendem o mistério da palavra de Deus. E aqui, irmão, nós vimos esse jovem, ele estava insatisfeito. E ele, com certeza, ele pensou assim, meu mundo é melhor do que na casa do meu pai. Eu vou para o mundo. Quantas pessoas que estão na igreja, muitas vezes, elas acham que as pessoas que estão lá no mundo estão mais felizes do que elas. Tem pessoas que pensam isso, irmão. E engano, é o puro engano. Porque o mundo não dá nada que presta para a gente. Aí ele, o que o jovem fez? Pai, me dá minha herança. Me dá minha herança. Precipitação. Me dá minha herança. Porque eu não estou satisfeito de ficar morando aqui na casa do Senhor.
Isso, irmãos, das consequências. Eu me lembro quando eu saí da casa do meu pai, lá da roça, para vir para cá. Mas graças a meu Deus, que eu saí debaixo da bênção do meu pai e minha mãe. É tanto que quando eu fui para aprender a lapidar pedra, meu pai me levou lá no dono da lapidação para me apresentar para ele. Então, irmãos, quando você sai debaixo da bênção do pai, é uma coisa, mas quando você não sai, é outra. E aquele jovem, com certeza que alegria que estava, né? Naquelas festas, ali com aquelas prostitutas, gastando tudo. Imaginei por aí, né? Quantos jovens, né? Alegrando. Ele dançando carnaval, foi carnaval, foi tanta coisa, gastou. Depois vem as consequências. Vem uma AIDS, pega uma AIDS, às vezes, ou outra doença, vem as consequências terríveis. E esse jovem, irmão, chegou uma hora que Deus permitiu que vinha uma fome naquele país. E o único emprego que ele achou foi cuidar dos porcos. Pode saber? Ele era judeu detesta porco. Judeu não gosta de porco, não. Porque o mandamento de Moisés foi para os judeus. Os judeus não gostam de carne de porco, não gostam de porco, não, detesta porco. Para eles aí não. Mas, irmãos, esse camarada, olha o emprego que ele conseguiu, o único emprego que ele conseguiu. E ali, irmãos, ele desejava comer daquelas bolotas que davam os porcos. Olha a situação que aquele jovem caiu. Olha o que uma pessoa, irmãos, quando ela deixa a casa do pai, olha como que ela fica. Todos que a gente vê por aí, desviados, estão na sarjeta. Mas, irmão, ele não estava insatisfeito. Por isso que ele foi para aquele lugar. A insatisfação, irmãos, é muito problemática para nós. Nós vamos, Deus, deixar-se levar pela insatisfação. E de ter sido satisfeito. O apóstolo Paulo fala que a gente vê o que comeu por esse dia. Nós temos que ficar satisfeitos por isso. Então, irmãos, a insatisfação levou aquele menino pela pata à ruína. Aí depois, irmão, a segunda fase daquele jovem foi passar pela humilhação. Então, quando a pessoa passa da casa do pai, o mundo humilha essa pessoa. Tem pessoas que ainda debocham dessa pessoa. Pai, mas você não era crente? Você não era pessoa que você não era crente? E agora você está aqui, escarnece ainda. E aquele jovem passou por uma humilhação difícil, muito terrível. Então, a segunda fase foi a humilhação. Mas, irmãos, aquele jovem, ele, além de estar insatisfeito, ele foi egoísta. Ele queria as coisas do pai, as do Deus, egoísta, queria tudo para ele. Foi egoísta. Então nós temos que tomar muito cuidado com o egoísmo, irmão. O que nós temos que repartir.